Bora, meu povo, para mais um episódio de Velho Pod, experiências que inspiram. Aqui é um lugar para você se inspirar, para você se enxergar, para você se ver e para você se reconectar com uma essência que talvez você tenha perdido ao longo desse tempo. Aqui é o lugar de você reconstruir a sua história. Vem com a gente, ativa o sininho, compartilha todos os conteúdos de Velho Pod, que eu tenho certeza que você vai se inspirar todos os dias. Agradecer aos nossos patrocinadores, La Residência, Side, Drogas Mil, que ajudam esse episódio e a todos os outros episódios a irem no ar e manter esse projeto vivo. E hoje, gente, primeiro dia do ano, né? A nossa primeiro episódio do ano, quando a gente abre novos caminhos para 2026, agradecendo a tudo que a gente conseguiu em 2025, a esse movimento do Velho Pod que surgiu e que tem feito tanto sucesso, que tem trazido tantas histórias inspiradoras, quantas mensagens incríveis nós recebemos ao longo de 2025 falando sobre o Velho Pod. E a gente quer que esse ano de 2026 seja um ano de muita luz, que todas as melhores energias do universo, seja elas quais forem a que você aí acredita, que estejam aqui conosco, trazendo luz, paz, energia, amor, e que você, nesse ano, consiga se redescobrir, se reencontrar, reestratar projetos, rever amigos, refazer amizades, construir novos laços. Quantas oportunidades esse ano vai trazer. É sempre página em branco. E ninguém melhor para falar sobre isso, para trazer esse novo olhar, para trazer essa sensação, sabe, de pertencimento, de alegria, de novas possibilidades, do que esta mulher que fala tão lindamente, tão belamente sobre esse processo de conexão entre o corpo, a alma e o espírito. Porque às vezes a gente parece que tudo isso está desconectado. Parece que a alma está andando aqui, a cabeça está andando ali, o resto do corpo está ali. Não é não, a gente é essa bagunça, inclusive desorganizada, dos sentimentos, das ações, dos pensamentos. E é com ela que a gente vai abrir os trabalhos de 2026. E que honra receber você aqui, Márcia. Eu tô tão feliz. Eu também. E eu tenho certeza que vai ser sensacional. Ai, muito então, bom. olha, muito bem-vinda. Muito axé para nós, para começar esse Amém. ano de 2026. E eu quero que você comece se apresentando. Esta mulher cientista e agora também na sua vertente mais espiritualista, comece se apresentando para o cantinho, diga quantos anos você tem, porque aqui idade a gente fala com todo o amor do mundo, e conta um pouquinho da sua jornada. Vou contar para vocês, prazer estar aqui com você, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, meu amor. Então, eu vou começar falando sobre a minha idade, 60 anos, né? Lindo. A maturidade. A maturidade é o palco, talvez o palco mais importante, né? Com mais propriedade que a gente tem na vida, né? Eu estou nesse palco. Você já está nesse palco também? Não, ainda tô chegando nele, tô caminhando para ele, mas muito assim, novinha. E tô caminhando para ele assim com muita expectativa e com muita esperança, sabe? Porque eu acredito demais nesse palco. Eu tô com 60 anos e sou cientista. Sou cientista, como você me perguntou. E eu sou cientista desde novinha, eu acho. Quando eu era criança, eu já tinha decidido pela área da saúde. Sim. E meu pai dizia assim para mim: minha filha, você vai ser cientista? Eu falei: sim, você é cientista. Então, não esqueça de incluir nos seus estudos a saúde da mente, porque sem saúde mental não tem saúde. Isso, gente, tem mais de 40 anos atrás. Um visionário, né? O meu pai estudava logosofia. Ele era muito curioso. Ele fazia perguntas que hoje eu consigo responder, mas que na época nem passavam pela minha cabeça. O meu pai me perguntava assim: minha filha, você vai fazer biomedicina na UERJ? Então, já que você entrou, a sua monografia podia ter esse tema, né? Eu falei: pai, não existe nem essa disciplina na faculdade. Ninguém fala de mente, pai. Eu não sei nem o que é isso. E ele dizia: minha filha, ele não falava isso para todos os filhos, nós somos 4. Ele só dizia para mim: Márcia, estude saúde mental, você vai precisar desse conteúdo.
Era Uau. uma coisa assim, era como se fosse uma intuição, sabe? Uma intuição muito bendita. E quando eu entrei para a Fiocruz, que eu fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pai dizia: é agora que você vai fazer a sua tese com a área de saúde mental e emocional? Eu dizia: pai, o Ministério da Saúde nem fala sobre isso, não tem como. E meu pai estava Não muito é esse certo. o foco, né? Não é É. esse o foco. E meu pai estava muito certo, porque hoje eu não só precisei desse conteúdo, num processo de autocura muito profundo, de estudar sobre mente, pensamento, emoções, como também virou o propósito da minha vida agora, que eu entendi que não foi só a ciência que me salvou, que me ajudou nesse processo de recuperação, de autonomia emocional, de recuperação do meu equilíbrio emocional, do entendimento do que é minha mente. Foi isso que aconteceu a partir da intuição dele. E hoje eu me considero não só uma cientista que trabalha com a ciência das células, né? Porque eu passei muitos anos trabalhando com a ciência das células, mas também eu trabalho com a ciência da mente. Cada vez mais a gente entende que não há separação alguma, como você falou, né? Exatamente. E eu acho interessante que a gente estava conversando nos bastidores e você me falou que dentro da área que você atuava, não podia nem falar vai com Deus, né? Olha, porque as pessoas, parece que Deus não estava ali naquele lugar, né? Olha, e não estava mesmo. Eu entendo que a ciência que a gente faz nos laboratórios, estudando células, moléculas, todas aquelas organelas, todas as moléculas que estão dentro das células, todos os mecanismos de ativação celular, inflamação, a questão da imunologia, isso realmente precisa de um olhar focado, um olhar que você possa reproduzir aquele ensaio, criar uma hipótese muito importante para que possa ser, então, ter um resultado para ser aplicado no humano no futuro. Então, tem números, tem estatística, tem matemática, tem física, tem matéria. A gente vê as células, né? A gente vê aquela massa, aquela matéria. E nesses momentos onde eu saía do laboratório e eventualmente cumprimentava uma pessoa, eu sempre fui muito falante, assim, mais alegre, eu sempre dizia, vai com Deus, vai com Deus. E as pessoas questionavam, mas vai com Deus para onde? Como assim? Maravilhoso. Mas você vai com Deus para onde? Mas você precisa de Deus para quê? Você não resolve sozinha? Então aquilo me dava assim um certo conflito, porque aquilo naturalmente já saía de mim. Naturalmente, eu já tinha uma afinidade com alguma coisa, né? Uma alegria, mas de vez em quando eu dava uma segurada naquela expansão toda, né? Principalmente quando se falava da natureza. Eu abraçava a árvore no intervalo dos trabalhos e as pessoas diziam, nossa, aquela cientista ali, não sei não. Deve ter algum problema, deve estar ficando meio doida, né? Eu colocava o pé na grama naquela época, eu ficava no sol, eu cheirava as flores, porque nós temos assim momentos de muito trabalho, né? Muita leitura celular, muitas vezes a gente passava muito tempo dentro dos laboratórios. E depois eu tive a oportunidade de ser vice-diretora de pesquisa lá de Farmanguinhos, né, coordenando outras pesquisas no Brasil, na área de inflamação, imunologia, doenças negligenciadas. Então, era muito trabalho, muito trabalho. E eu acho tão interessante, Márcia, porque quando a gente, né, que trabalha com ciência, eu, particularmente, eu fico me perguntando como é que alguém que trabalha com ciência pode não acreditar em Deus? Porque eu acho que quando a gente olha para uma célula, quando a gente olha um coração pulsando, quando a gente vê uma criança sendo gerada, como que alguém pode olhar para aquilo e não acreditar em Deus? Porque é algo tão maior do que tudo aquilo, com todo o avanço tecnológico. Nós estamos em 2026, a gente não consegue reproduzir água, a gente não consegue reproduzir sangue. A gente necessita dessas fontes. A gente tem, teoricamente, a gente tem as fórmulas, mas nenhuma fórmula gera a liga, que é uma liga que só o divino pode explicar. Né? Eu fico sempre olhando para aquilo, eu falo, gente, como é que a gente pode olhar para uma imensidão, né? E a gente não acreditar que tem algo maior? Eu acho que toda vez que você vê, eu lembro que eu ainda acadêmica de medicina, eu entrei uma vez na sala de um ginecologista e tinha um quadro muito bonito com uma mulher gestando uma criança e você via o feto dentro da barriga e a frase era assim,
cada criança que nasce é a certeza de que Deus ainda acredita na bondade do homem. Eu nunca me esqueci, isso tem mais de 30 anos. E é exatamente isso. Esse gestar é algo tão único, né? Tão divino, que eu não consigo entender aonde foi que a ciência se distanciou tanto desse divino, né? E como é que você chegou nesse divino de novo? Já nesse movimento tão cheio de números e pesquisas, quando foi que a emoção começou a se tornar algo difícil de lidar? Grupo Side Rio, empresa especializada em cuidadores de idosos, qualidade e eficiência no seu lar. Olha, aos 30 anos, né, com meu pai lá ao meu lado, insistindo para que eu estudasse saúde mental, aos 31 anos eu engravidei e tive um filho, chamado Rodrigo. Lindo. Ele nasceu perfeito, bonito, forte, e ele contraiu a meningite. Okay. Ele desenvolveu meningite. E foi difícil o diagnóstico, porque quando muito pequeno fica difícil de perceber alguns sinais, movimentos, a nuca, a perna. Ele começou a fazer petequias, a gente estava tratando como se fosse uma virose comum, e na realidade evoluiu muito rápido. E eu levei então o Rodrigo para o hospital e o Rodrigo faleceu. Foi muito rápido, foi muito rápido. A partir daí, a minha vida começou a mudar muito, né? E não demorou muito, não. Foi quase que assim, imediatamente. Sim. Porque logo após o falecimento do Rodrigo, quase que ao mesmo tempo, eu engravidei do meu segundo filho, Pedro, que também nasceu lindo, maravilhoso. Hoje ele é um rapaz forte, inteligente, chefe de cozinha, premiado. Então, Pedro nasceu. Então, foi a minha primeira experiência com emoções impactantes. E completamente distorcidas. E isso, assim, na escala do estresse, né? Nós temos assim alguns eventos, algumas situações que as pessoas passam e assim, se nós formos pontuar na escala do estresse, os 5 primeiros pontos eu passei juntos e misturados. Sim. Então eu não sabia o que eram as emoções, como lidar com aquelas emoções. Imagina você lidar com um luto ao mesmo tempo com um nascimento. Sim. É morte e vida na mesma dimensão. Morte e vida na mesma direção. Então, enquanto o pouco tempo que eu me permitia entrar no luto e chorar, eu olhava para a barriga e dizia para o meu filho que estava na barriga: olha, mamãe não está chorando por causa de você, não. Mamãe está chorando por saudade do seu irmãozinho. Mas pode vir que está tudo bem, eu vou te receber. Nesse mesmo período, eu me separei. Houve uma separação, um divórcio. Muitas pessoas dizem que o sofrimento une as pessoas, mas nem sempre nós estamos preparados para nos unirmos no momento do sofrimento. Sim. Então, muitas coisas, foi divórcio, lutos e outras coisas aconteceram. Vou contar uma história interessante. Nesse período, logo depois que eu estava liberada depois da amamentação, eu amo cavalos. Eu tenho uma afinidade por cavalos enorme. Então, eu comecei a fazer equitação. Acho que é porque eu queria ter as rédeas da vida nas minhas mãos. Sim. E eu caí do cavalo. E aquilo, caí literalmente. Eu estava fazendo saltos e treinando, andar a cavalo na natureza e aquele galope, aquilo me fazia tão bem. Era um momento muito importante para mim. Até que eu desafiei o cavalo mais do que ele podia. Okay. Eu estava fazendo obstáculos, o cavalo freou, refugou e eu caí. Eu me acidentei e eu falei, poxa vida. Foram muitos aprendizados nesse período, né? Primeiro, porque ter o filho nos nossos braços não necessariamente quer dizer que o filho é nosso. Sim. Porque eu brigava com Deus nesse momento, né? Eu dizia, olha, era meu, estava nos meus braços, por que você levou? E depois eu entendi que as rédeas nas mãos, né, do cavalo me ensinou que é muito mais do que a gente faz com o que acontece do que o controle, porque nós não temos o controle total. Os desafios estão aí todos os dias. Então, foram muitos desafios. Ali começou a acender uma luz do mundo espiritual. Ela já existia. No momento das células lá da bancada, a gente pode falar sobre isso depois, mas ela já existia. Mas apareceram 2 livros na minha cama, assim,
na época da gravidez, né, da partida do Rodrigo e Da da chegada do Pedro. eu passei 9 meses de cama. Eu também tive descolamento de placenta. Eu tive foram 9 meses de muitos desafios. Inclusive 9 meses de muitas dores que assim, vamos combinar, né? A gente não consegue muitas vezes fazer essa leitura na hora. Obviamente que você conseguiu fazer essa leitura depois. Mas é muita emoção para o nosso corpo físico tolerar, né? Porque a gente tem que ser forte, e naquele momento você estava gestando também, né? Então, assim, imagina, né? Um corpo que está necessitando, é você que está precisando berrar para todo mundo, gritar, porque os sentimentos são de amor, de tristeza, de raiva, de revolta, volta para o amor, volta para a alegria, volta para a felicidade, mas eu não posso estar feliz. Eu tenho que voltar lá para a tristeza. Exatamente. Então, é tudo tão... E isso é uma coisa importante da gente falar, né, Márcia? Da anarquia dos sentimentos. Essa coisa de falar que o luto é estruturado, não tem estrutura. Eu não entendo esse negócio de luto estruturado, eu acho não. que ele é bastante heterogêneo. Ele é extremamente anárquico, né? As coisas, e quando você fala, me remete muito na própria, quando a gente perdeu a mamãe, e minha mãe falece na Covid, a mamãe falece num mês, no outro mês o meu irmão descobre que ia ser pai pela primeira vez. E aí também essa dinâmica, porque como é que faz? Fica feliz pela criança que está chegando ou sofre pela mãe que faleceu? Então, é muito difícil você conseguir, naquele olho do furacão, estruturar os sentimentos. Difícil, né? Muito difícil. Isso há quase 30 anos atrás era mais difícil ainda. Sim. Né? Era mais difícil ainda. Quando aconteceu tudo isso, chegaram 2 livros. Eu fiquei 9 meses de cama, como eu disse, né? E vou fazer um parêntese aqui. Eu tive um sangramento. Okay. E aí disseram, olha, você perdeu o 2º filho também. Aí lá vou eu para o médico de novo. Quando eu cheguei no médico para fazer uma limpeza, uma raspagem, etc., eu estava triste de novo. Eu falei, gente, mas de novo, eu já não sabia nem mais o que eu sentia. Eu estava indo. Uhum. E aí a ginecologista disse para mim, você continua grávida. As suas maçãs do rosto estão plasmadas. O seu filho ainda está aí. Ai, meu Deus! Ele não faleceu. Você pode voltar para casa, continue fazendo os seus tantos meses de repouso, porque o bebê está aí. Foi um engano na hora de fazer ultrassonografia. Então, imagina o olhar daquela ginecologista, daquela médica. Eu ia fazer uma limpeza, eu ia simplesmente... Imagina a cabecinha da Márcia nesse momento onde vai e volta, vai e volta, filho vai, filho vem. E quando ela disse, suas maçãs do rosto estão plasmadas. Que você loucura. ainda está... Olha que visão, que percepção, que sentido é esse? A gente, na medicina e na ciência, a gente fala dos 5 sentidos, né? Nós temos muitos sentidos. Que não estão escritos, né? Que não estão nos guidelines, exatamente, né? Estão aonde a gente fala que mora a nossa percepção. E aí não tem nenhum estudo, nenhum livro, nenhum exame, a gente só sente, né? Que possa descrever, muitas vezes, esse sentir que a gente não sabe nem explicar, né? Porque o que ela disse para você era uma coisa tão fora do padrão do que se espera dentro da medicina, que ou você acolhe... Exatamente. Né? Olha, o exame dizia que eu não tinha mais filho. E foi o olhar dela e a percepção dela, a sensibilidade dela, que manteve o Pedro vivo. Então, nesse período de repouso, eu recebi 2 livros. Por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Porque eu conversava com Deus e dizia, mas eu sou uma pessoa boa. Por que eu estou passando por isso? Que loucura que é essa? Tantas coisas. E... o segundo nossos filhos são espíritos. Foi a partir daí, e com toda a experiência né, de percepção de vida, eles eram idênticos, o 2º filho era idêntico ao primeiro, e aí várias questões apareceram. E até os 3 anos, eu só vestia a roupa da mãe forte, né, que tem que continuar trabalhando, que tem que sustentar o bebê, que tem que estar bem para poder criar o Pedro, né? E depois dos 3 anos, eu comecei a sentir... Imagina a quantidade de emoções e sentimentos que eu guardei nos meus trilhões de santuários, que são as minhas células. Sim. Então, elas estavam esperando o momento que eu pudesse, então, colocar aquilo para fora. E a gente sabe que o corpo fala.
E ele falou através da tuberculose, né? Pulmãozinho, Pulmão. né? Tristeza. E falou através, o meu sistema nervoso estava totalmente alterado. Totalmente alterado. Então, eu fui desenvolvendo muitos medos, medo de viver, medo da morte, medo de perder o A segundo falta de ar filho, aí. medo de... Muitos medos. Medo porque eu estava sozinha, se eu ia dar conta de tudo, medos, 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 e eu desenvolvi a síndrome do pânico que me paralisou. Sim. Me paralisou mesmo, a ponto de eu não conseguir mais sair de casa, eu não conseguir mais me mexer. E aí hoje eu fazendo um flashback dessa situação, né, avaliando isso cientificamente, espiritualmente, o que deve ter acontecido, o que aconteceu aqui dentro da minha mente, nesse ambiente que não é circunscrito, que é atemporal e que eu guardo uma série de informações. Que tipo de informações eu estava colecionando ali que o meu cérebro, máquina, estava recebendo e processando? Cuidado, vai acontecer de novo, pode acontecer de novo, você está sob perigo, alarme, estresse, 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 até que eu congelei. Eu continuava trabalhando talvez meio período, porque eu cansava muito, porque quando você pensa em se manter bem o dia inteiro, agora anda, agora respira, Sim. agora dirige, porque esse comando que normalmente a gente faz isso no automático, mas eu passava o dia comandando, porque ele já não obedecia mais. Olha, aqui vamos fazer só um parênteses, porque eu acho muito importante o que você está falando, e eu gostaria que cada um que estivesse ouvindo isso, principalmente que a gente, para uma abertura de ano, a gente ter essa consciência do quanto a emoção ela pode adoecer uma pessoa. Excelente. Porque as pessoas não acreditam nisso, Márcia. Quantas vezes a pessoa fala assim, eu não sei, Roberta, porque eu estou assim. Aí eu sempre falo, como assim você não sabe? Principalmente quando o paciente já é meu há muito tempo e eu sei das histórias, do que estava acontecendo. Cara, às vezes com uma separação, você não vai cair amanhã, você vai cair 1 ano, 2 anos depois. Porque é isso, é o tempo de processamento. E como você não para cuidar daquela emoção, porque você está no módulo sobrevivência, Exatamente. Eu tenho que ir. Então eu comando, respira, anda, come, dorme, deita, toma banho, nananã. Só que chega uma hora que sai do automático, começa a ser no modo manual, chega uma hora que o modo manual já não está funcionando, você já começa a respirar por aparelhos e até que uma hora, quando você ainda assim acha, você fala assim, não, vai dar. Não, enquanto eu não adoecer, eu não paro. Mas você não consegue ter a consciência de que o adoecimento já aconteceu há muito tempo. Né? São dores emocionais que elas vão se acumulando e geram doença, sim. Exatamente. Né? La Residência, Centro Residencial Geriátrico. Contamos com 3 unidades no Rio de Janeiro, prontas para acolher o seu idoso com carinho e atenção. Somos gente que cuida de gente. E aí eu me lembrei do meu pai, né? Sim. Meu paizinho já estava lá. Olha lá a parte da saúde mental. O meu pai, com a sua intuição, olha um outro sentido também, né? Os anjos existem. Eu estava cheia de anjos, eu estava cheia de pessoas sinalizando para mim, me ajudando e me orientando, mas através de uma porção muito invisível da vida, né? Divina, né? E a partir daí, nesse momento que eu congelei, eu demorei para procurar auxílio médico, né? E eu acho que eu já poderia ter feito isso antes, mas quando, há 30 anos atrás, eu procurei, disseram para mim assim, psiquiatras, psicólogos, disseram para mim, olha, o seu trauma é grave, gerou, né, uma série de sentimentos e emoções que estão aqui enraizados, isso você não vai esquecer, vai ser muito difícil você se recuperar desse processo. Tem outras coisas que aconteceram, né? Lembra que eu falei que foram os 5 primeiros na escala do estresse? E talvez você viva através dos medicamentos. Talvez você precise dos medicamentos até o seu último suspiro. E eu pensei bem, fiz uso da medicação, mas alguma coisa aqui dentro me dizia, você tem como se recuperar. Nesse momento em que eu paralisei, eu comecei a treinar o caminhar novamente, porque realmente a minha musculatura e meu sistema nervoso travaram.
Então, eu comecei a caminhar. Eu criei um mantra para mim, né? Porque eu sempre fui muito afinada com as afirmações positivas, né? Então, eu dizia, eu sou forte, serena, segura, confiante e vitoriosa. Eu não copiei isso, esse mantra de ninguém. Eu olhei para mim e perguntei, o que é que eu estou precisando hoje? Do que é que eu preciso para sair dessa condição? Eu quero me sentir forte. Ao mesmo tempo, serena. Ao mesmo tempo, eu preciso me sentir segura, confiante, e eu vou vencer, eu sou vitoriosa. Então, eu me lembro muito bem que eu ia para a praia com muita dificuldade e chegava na areia e via uma barraca mais à frente e dizia, você vai caminhar pela areia e você vai chegar àquela barraca repetindo, eu sou forte, serena, segura, confiante e vitoriosa. E isso eu uso até hoje. Quando eu quero vibrar com alguma coisa, quando eu estou com alguma dificuldade, quando eu vou à praia, eu me lembro desse processo do recaminhar. Eu não conseguia mais pegar meu filho na escola, eu não conseguia mais passear com o Pedro, eu não conseguia mais brincar com o Pedro. Então, aquilo realmente foi o primeiro passo. E depois eu comecei a procurar mais médicos e não conseguia melhorar. E aí eu comecei aquela expedição que eu acho que várias pessoas fazem quando elas estão precisando curar uma dor que é invisível, você não sabe exatamente o que é. Então, eu fui na igreja católica, na igreja evangélica, na igreja... Eu fiz no centro budista, eu comecei a fazer arte de viver para aprender a respirar, eu fiz curso de reiki, eu fiz várias atividades práticas integrativas, e isso eu era cientista de bancada, e paralelamente eu fazia essas práticas porque eu não encontrava naquela medicina tradicional. Exatamente. As ferramentas que eu gostaria de utilizar, ferramentas próprias. Até que eu entrei num ambiente espiritualizado, numa salinha do tamanho de uma sala de consultório odontológico. Era um consultório odontológico. E tinham várias pessoas nessa sala, simplesmente sentadas, fazendo a leitura do Evangelho. E quando eu entrei nessa sala... Depois de muitos anos, eu acho que foram 7 anos, se eu não me engano, olha os setênios aí, os 7 anos, eu sentei nessa sala e eu me senti absolutamente bem. Eu me senti tão bem que eu até me surpreendi e fiquei com medo, porque eu estava me sentindo muito bem. É muito esquisito ficar bem, né? É muito estranho. Esse movimento também... Olha, é muito estranho, porque eu me senti tão bem que eu falei, tem alguma coisa que... Gente, cientista pergunta tudo, quer saber de tudo, e podia só relaxar, né? Mas não foi o que aconteceu. Não. Eu comecei a perguntar o que tem nesse ambiente. Por que eu estou achando que tem pétalas de rosa caindo sobre mim? Que cheiro maravilhoso é esse? Que ar é esse que eu estou respirando? Por que a minha respiração está tão leve, tão clara? O que está acontecendo nesse ambiente? E aí... eu passei a frequentar esse ambiente espiritualizado. Todas as vezes que eu estava me sentindo um pouco mal, eu ia para lá fazer alguma atividade voluntária, mas que colocasse a minha cabecinha, a minha mente voltada para o serviço. Servia salgadinho, ou trabalhar no brechó, na recepção, ou arrumar a sala, ou fazia a leitura de um livro, ou então enchendo os copinhos d'água para as pessoas quando entrarem. Essa possibilidade de mudar o foco do medo, do acontecer de novo, morte, cuidar de filho, etc, etc, etc. E servir. Servir. O fato de servir começou a abrir um espaço aqui dentro. Eu comecei a abrir espaços. Sim. O Forte, Serena, Segura, Confiante, Vitoriosa foi acompanhada desses espaços. E aí, eu cheguei para a pessoa responsável por esse local e tinha uma plaquinha na sala, escrito assim, curso de autocura. Como eu já tinha procurado todas as coisas e nada funcionou. Eu estava no caminho, eu observava pequenos avanços, pequenos momentos de paz e de serenidade, uma mente mais calma, mas ela estava realmente, meu pai, quando dizia saúde mental, ele estava muito, meu pai, que sensibilidade. E eu perguntei para essa senhora, eu quero fazer aquele curso de autocura. Ela olhou para mim assim e disse, ok, você pode fazer o curso de autocura dos instrutores, que vai ser na terça-feira. Eu olhei para ela apavorada e disse,
Instrutoras de quê? Instrutor de quê? Eu quero ser aluna do curso, eu não quero ser instrutora. Ela disse para mim, a informação que eu quero te dar é para você voltar aqui na terça-feira para fazer o curso dos instrutores, sim. E eu disse para ela, a senhora é muito irresponsável. Eu não estou bem, eu não tenho equilíbrio emocional, eu estou aqui para fazer o curso de autocura, eu me sinto fragilizada emocionalmente. Ela disse, quem não está entendendo é você. A informação está dada. O seu processo de autocura vai ser no treinamento e depois dando as aulas. Claro que eu fiquei sem dormir desde o dia do convite até a tal da terça-feira. Comecei a fazer o curso. Eu experimentei nesse curso de autocura todas as emoções, sensações. Eu aprendi o que é mente, aprendi o que é pensamento, aprendi o que são emoções, que são biológicas. Sim. Enquanto na questão mental, que é um atributo espiritual. Sim. Eu comecei a encaixar isso dentro da minha vida científica. Então a ciência da mente também é bem bacana. Sim. E eu comecei a mergulhar nesse mundo. Você acredita que quando eu comecei a dar aula, depois desse processo doloroso que foi estudar a mim mesmo, mas que foi maravilhoso ao mesmo tempo? Autoconhecimento na veia, né, gente? Sim. Quem sou eu? Que emoções são essas? De onde vêm essas emoções? Por que eu estou perpetuando esse pensamento? Qual é a qualidade da minha mente? Por que eu não vejo a mente? De onde vem esse conteúdo mental? Claro que a gente começa a trabalhar constelação familiar, a gente começa a entender o que é a nossa alma, quais são os atributos espirituais que a gente tem. E a vontade era um atributo que nós temos que a gente pode desenvolver. Então veio a vontade, o gabinete da vontade estava berrando. Sim. Vontade de voltar a viver, vontade de melhorar. Vontade... E aí você vê que existe um comportamento que eu acho que é fundamental que a gente fale, e é uma coisa que eu bato muito, que o remédio, a medicação, né, ela é um passo importante e muitas vezes absolutamente necessário. Mas quando a gente dá, Márcia, ao medicamento todo o poder da nossa cura, do nosso, né, dessa trajetória de cura, a gente vai sempre se frustrar. Porque o remédio, ele vai o medicamento vai até a página 5. A partir dali não é o medicamento. A gente precisa entender a emoção, de onde ela vem, como é que ela se processa, como é que você trabalhou esse lugar. Porque enquanto a gente não entende isso, a gente não consegue caminhar. Por isso que você diz, né? Apesar de todo o arsenal terapêutico que você tinha ali, a medicação e os profissionais, a gente precisa também entender. Quando eu escrevi um artigo chamado Quando a Dor Vem da Alma. E foi, acho que uma das coisas mais virais que eu já fiz até hoje na minha vida. Tem, sei lá, 3 milhões de visualizações, leituras, etc, etc. E eu lembro que eu era acadêmica. E um professor meu disse isso. Ele falou, olha, quando tudo dói, a dor não é física. Quando aquele paciente chega dizendo que está todo travado, que isso, que aquilo, que coça, que dói, que ele não consegue nem definir todos os sintomas, a dor não é física. É a dor da alma gritando, né? Aquela dor emocional é tão profunda. E tudo isso a gente precisa também acolher o espaço de compreender isso. E eu acho que nesse mundo doido que a gente está vivendo, essa capacidade de olhar e também de aceitar esse processo espiritual, né? Que não é só mental, que não é só físico, é também muito necessário para que a gente não se frustre muitas vezes com tratamentos que a gente diz nada funciona para mim, porque a gente muitas vezes vai para esse lugar. Só para te fazer um parênteses em relação ao que você falou do seu processo de doença, eu lembro que depois que minha mãe falece de Covid, e foi um processo, né? E aí é a criança nascendo, é a mãe que morre, aquela coisa toda. E eu assumi um papel familiar muito forte, porque estava todo mundo destruído. E eu olhava para aquilo e falava, bom, eu não posso, né? Eu não tenho tempo de processar, porque minha irmã está péssima, meu irmão está péssimo, meu pai está destruído, tá todo mundo ruim. E aí, passado um ano,
e meio, quase 2, estava todo mundo bem, vamos dizer assim, eu começo a ter uma dor abdominal. Uma dor abdominal. E dor abdominal, dor abdominal, dor abdominal, gases, constipação, aquela coisa toda. Eu já estava vários dias sem ir ao banheiro, é constipação, estou fazendo um fecaloma, não é possível. E dor, e eu não queria ir ao médico, olha a loucura. A médica não queria ir ao hospital, aquela coisa toda, tal. E aí eu entrei no carro com meu marido. E aí, no meio do caminho, ele disse assim, eu vou te levar... Ele muda a direção. Eu falei, onde é que você está indo? Ele, para o hospital. Você vai para o hospital agora, porque não é possível isso. Eu chego no hospital e falo com a médica. Falo, olha, é uma dor abdominal. E ela me apalpa, abdômen distendido. Ela falou assim, olha, deixa eu fazer um toque. Fez um toque retal. Ela falou, não estou sentindo fecaloma, mas você deve estar fazendo um fecaloma alto. Eu vou te mandar para a tomografia para a gente ver. Dependendo de onde o fecaloma está, você vai para uma lavagem. Beleza. Entro na tomografia, ok? Tudo abdômen, tomografia de abdômen. Quando eu saio da tomografia, tem 3 médicos na sala, me olhando com uma cara assim. Então, Roberta, quando fala então, Roberta, eu falei, pronto, né? Ele falou, então, quando você foi fazer a tomografia, a colega da tomografia, como não achou nada no abdômen, ela resolveu subir um pouquinho a imagem. Do nada, ninguém pediu isso a ela. Quando ela sobe a imagem, que ela olha, eu fiz uma necrose pulmonar, um tromboembolismo pulmonar com necrose pulmonar sem sítio primário do trombo. De novo. E aí, 3 médicos na minha frente falando, Roberta, você não vai sair do hospital, você está com um tromboembolismo pulmonar, com uma necrose pulmonar. Eu falei, o quê? E aí, quando eu sou internada, Márcia, a primeira coisa que me veio, a imagem que me veio, eu falei, por que é que eu estou replicando a doença da minha mãe? Porque a minha mãe morreu de Covid com um tromboembolismo pulmonar, com uma necrose pulmonar. E aí eu falei, o que eu estou querendo? O que meu corpo está gritando? Era o luto que eu não tinha tido a oportunidade de fazer, né? Que simbologia maravilhosa. E eu ali, eu passei, pela primeira vez depois da morte da minha mãe, eu pude descansar no hospital. Mas eu, pela primeira vez, eu parei de trabalhar, eu parei de atender. Eu tive que ficar 2 semanas hospitalizada. A única coisa que aconteceu foi a única coisa. Que te parou e aí que me parou. E eu acho que eu devo ter feito mais de 15 tipos de Doppler diferentes, porque não existe tromboembolismo pulmonar primário, assim, é uma coisa raríssima. Olha que loucura. E ali aconteceu. Então, ali você vê que é o seu corpo físico gritando todas as emoções não ditas, não percebidas, não tratadas, e que nenhum remédio, naquele momento, faria sentido se não fosse aquele movimento de parar, inclusive para entender o processo do luto. Lindo isso, muito bacana. Drogues Mil. Clique e retire em até 30 minutos, comprando online ou pelo app em 30 minutos na sua loja. Eu acho que eu vou reforçar o que você está falando, porque é muito importante para quem está ouvindo, né? Quando eu digo processo de autocura, então quer dizer que só através do processo de autocura a gente consegue Não se é curar. isso. Não é exatamente isso que eu quero dizer, né? Eu percebia alguma coisa que poderia ser feita, eu percebia, estava dentro de mim. Não, eu vou melhorar e eu vou melhorar através do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando. E os remédios e os medicamentos, eu sabia que... Eu sou farmacologista, sou imunologista, sou imunofarmacologia que eu fiz. Então, eu entendo os medicamentos, a gente estuda células, a importância dos medicamentos, né? A gente tem que olhar para a tecnologia, né, dos medicamentos e realmente utilizá-los com prescrição médica, com segurança e com cuidado que se deve. Mas, no meu caso, era uma coisa a mais que me dizia que, principalmente nessa experiência de se sentir bem num ambiente tão calmo, de tanta paz, na realidade, eu não abandonei a ciência, eu continuei a ciência. Sim. Tanto que nesse ambiente, quando eu fiz o curso de autocura e comecei a perceber, a entender, quando a gente entende como é que o nosso corpo funciona, fica muito mais fácil nós não sermos dominados pelas emoções e também pelos pensamentos, né? Porque a gente percebe a emoção, aceita a emoção, dá nome para ela. Sim. E aí você pode escolher o que eu faço com isso.
Eu posso viver com isso um dia, 2 dias, a vida inteira. Eu tenho alunos, a gente tem experiência em salas de aula de pessoas que vivem a vida inteira, às vezes caem a ficha. Nossa, eu tenho raiva a vida inteira de uma pessoa e continuo com essa raiva. Então, esse momento de olhar para a emoção, olhar para a qualidade dos seus pensamentos, olhar para como é que anda o seu dia a dia. Você acorda e pensa em quê? Você tem algum momento em você para e faz uma faxina mental? A gente limpa o corpo, a gente toma banho, nós nos asseamos, escovamos os dentes, nós lavamos o nariz, nós eliminamos urina, nós eliminamos fezes, nós suamos, transpiramos. Quanta coisa o corpo físico faz para a limpeza? Nós dormimos, que é uma limpeza importantíssima, né? É uma limpeza valiosa, preciosa, e muita gente acha que o sono é um apagão. Exatamente. Mas e a mente? E se o nosso cérebro é aquele órgão que recebe as informações e que, a partir dessas informações, ele vai mandar o comando, é uma conversa, né, cérebro? Sim. Então, como é que a gente pode trabalhar melhor essa porção que só depende da gente? Quando nós entendemos que não existe, você falou belamente no início, né? Não existe separação entre mente, o que pensamos, o que tem no conteúdo cerebral e todos os nossos sistemas. Quando nós estamos conversando, então, empaticamente, eu estou prestando atenção, a minha escuta está totalmente empática e ativa. São os termos que a gente usa, né? Eu estou prestando atenção em você. Eu estou gostando de conversar com você. Não são só os meus olhos que escutam, os meus ouvidos que escutam, porque a gente está conversando com os olhos, Sim. com as expressões e com os ouvidos. Nós estamos processando isso e os nossos trilhões de células e sistemas estão participando. Sim. Não é só o olho e o ouvido. O que você fala que me emociona repercute no meu corpo todo. Então, os sistemas não estão separados. Nós precisamos trabalhar na medicina separada por alguns motivos, mas a medicina integrativa está chegando e mostrando que a gente pode colocar luz nesse quarto escuro, que a gente só está acendendo o abajur até hoje. Sim. A gente só está com um abajurzinho aceso com as práticas integrativas, com a medicina integrativa. Agora, a gente pode permitir que esse quarto fique com a luz acesa. O tempo todo. O tempo todo. Pensando que, como a gente falou, acordar e planejar o seu dia. Como é que você vai deixar a sua mente? Ela vai se perder, você vai se distrair o tempo todo? O que você quer para o seu dia? Faça um alinhamento pela manhã, respire fundo, faça pausas. Já vai começar no celular, programando o caos do seu dia. Isso repercute por muitas horas do nosso dia, né? Então, o acordar, o se alimentar, o se relacionar, o pensar, o pausar, gente, o olhar para a natureza, escutar passarinho, ir para ambientes abertos, porque nós vivemos com a tela aqui, Sim. em ambientes fechados, quadrados, que são as salas. Aí a nossa mente, o nosso cérebro, acha que a gente só pode viver nesse quadrado. E quando a gente olha para o verde, para o céu, para o mar, para a mata... O infinito. Olha, infinitas possibilidades. Quantos remedinhos a gente tem à nossa disposição que eu fui aprendendo a usar no curso de autocura e as orações e as nossas meditações, cada um na sua forma de se conectar com essa porção, essa dimensão que já nasce com a gente desenvolve ou não. Sim. A dimensão espiritual, ela é de todos. Ah, mas eu não acredito, eu não creio. Ok, é uma escolha sua, Sim. mas ela está lá. A dimensão intelectual não está aqui no Sim. nosso cérebro, né? Lá no século XX, né? Nossa, o QI é o mais importante. Aí vem o Daniel Goleman, em 1990, né? Falando sobre inteligência emocional. Olha que bacana, Sim. associando a inteligência emocional com a inteligência intelectual. Tudo que a gente decide depende das emoções. Não existe só o QI, o emocional está sempre junto. Já era aquela questão de você ter um funcionário e falar para ele: deixe suas emoções em casa e entre aqui só com a razão. Impossível. Impossível. Tudo está conversando. Você pode usar a sua inteligência emocional para lidar com as situações difíceis. Exatamente. Se prepara antes. Aí vem a inteligência espiritual, o tapete de tudo. Dependendo de como você encara a sua vida, se tem fé, se tem esperança,
se você acredita em algo, se você tem significado, se você tem propósito, você pode fazer escolhas. Dependendo do tapete espiritual, você tem o intelectual e o emocional navegando ali. Então, olha que beleza. E olha quanto aprendizado, né? E hoje, e acreditem, já temos 1 hora de podcast conversando e trazendo e trabalhando essa luz toda. Eu fico pensando que todos esses passos que Márcia trouxe aqui, eu acho que para a gente, para começar o ano, né? Você começar talvez criando esse lugar. Acordou? Respira. Agradece a essa oportunidade, é mais um dia. Você pode fazer muita coisa com esse dia, né? E aí, qual é a sua proposta? Eu falo que envelhecer, por exemplo, é tipo Alcoólicos Anônimos, só por hoje. Só por hoje, quais são as escolhas conscientes que eu posso fazer para que o meu dia seja melhor, para que a minha alimentação seja melhor, que eu tire um tempo para fazer uma atividade física, para fazer uma caminhada, que eu tire um tempo para me conectar comigo mesma, né? E quando a gente fala de conexão, que independe da sua religião, não precisa saber rezar, né? Às vezes uma música, eu falo que quantas músicas são verdadeiras orações, né? Em Romaria, como ele diz, quando ele termina o canto da Romaria, ele diz: como eu não sei rezar, vim aqui só para mostrar o meu olhar. Que lindo. É isso, né? A gente não precisa. Deus sabe de tudo, né? Ele está ali disposto a te ouvir e às vezes basta você olhar. E às vezes não precisa olhar uma imagem, não precisa acender uma vela, mas é você olhar para esse céu, para esse mar, para essa natureza, olhar com olhos de turista, né? Quando a gente vai para um outro lugar, tudo a gente acha bonito e a gente esquece de ver beleza naquilo que a gente vê todos os dias. Eu tenho uma... Na verdade, é uma crença, né? Todos nós vivemos acreditando em alguma coisa, né? E eu acredito em alguma coisa e isso é bacana para mim, eu quero compartilhar com vocês. Quando eu penso assim na questão de Deus, né? Eu fico imaginando onde é que Deus está. Aí, como cientista, eu vou lá atrás e vejo que o reino mineral, né? A gente teve o Big Bang. Sim. E não aconteceu o início no Big Bang, tem coisa antes do Big Bang, mas a gente conhece o Big Bang. E vem aquela explosão, a gente tem aquela poeira estelar, e nós já estamos na poeira estelar, de alguma forma, em partículas que vão, né, evoluindo. E aí a gente tem a formação, vamos passar para o reino mineral, e eu fico imaginando as moléculas se formando, os átomos, NaCl, que formam o sal. Se a gente está aqui, a gente precisava do sal. A gente não podia chegar aqui se não tivesse sal. Então, tudo meio programado, né? Então, está lá o NaCl. Para quem não entende, o Na e o Cl formam o cloreto de sódio, que é o sal. Só que são 2 átomos. E eles estão doando e compartilhando energias, elétrons. E negativos e positivos. Exatamente. E eles se juntam para formar a molécula NaCl, que é o sal. Primeira experiência de amor. Vamos compartilhar elétrons? Eu te dou e você recebe e a gente fica junto. E deu certo e se repete. Então, na natureza, as coisas foram se encaixando, dando certo e se repetindo. É uma forma simplista? Pode ser mais lúdica, tem ciência nisso, né? Mas aí a gente vem depois, a gente pega aquele Sapiens, uma história da humanidade, Sim. Aí a gente vê o reino vegetal. Claro que tinha que ter reino vegetal antes da gente. Olha como é que a inteligência universal... A gente não ia precisar de oxigênio? Tinha que ter reino vegetal antes. A seiva bruta e seiva elaborada das plantinhas é aquilo que vai limpinho e aquilo que volta sujinho. São as nossas veias, os nossos vasos sanguíneos, as nossas artérias. Então, a fotossíntese é para quê, gente? Precisava de um sistema que desse para a gente oxigênio e que desse para a gente o alimento que a gente mais poderoso, que é a glicose. A gente não faz de glicose. A gente pega da natureza a glicose. E coloca no organismo. Sim. A glicose vem da onde? Vem das plantas. Vem dos frutos, vem da batata, vem da beterraba, vem da banana. E a gente precisava de glicose. E olha, o reino vegetal trouxe sensibilidade para a gente. Imagina, o sol está lá, o que a planta faz? A água está aqui, o que a planta faz? Raiz para cá. Então, os reinos vão aparecendo e vão nos ensinando de alguma forma como é que a gente vai ser formado. Aí entra o reino o quê? Animal. E não precisa nem dizer, é só olhar a natureza, os mamíferos principalmente. Olha para os mamíferos, aprenda com os mamíferos o que são as emoções. Todos os mamíferos têm emoção.
Emoção não é humana, Sim. ela vem dos mamíferos. Olha os animais com raiva, com medo. Então, eu não quero nunca mais ter emoção. Ela é biológica, ela salva, ela diz quem você é. A gente se adapta à vida por causa das emoções. As emoções são maravilhosas. Elas nos dão energia. Olha a emoção da alegria. Vamos começar o ano com a emoção da alegria. A gente tem 5 emoções básicas, né? Sim. Então, é alegria, tristeza, raiva, medo e desprezo. Essas aqui são desafiadoras. A gente lida com o medo, com a raiva, com a tristeza e também com o desprezo. Importantíssimas. Mas o que é que traz felicidade para a gente? É essa. É alegria. Então, esse movimento aqui, ele precisa ser feito. E só nós podemos fazer esse movimento, trazer alegria para a nossa vida. É isso. E lembrando sempre que a alegria, ela não é um sentimento que você simplesmente ou tem ou não. Ela precisa ser construída, ela precisa ser buscada, ela precisa ser trabalhada todos os dias. É um estado de vida. Então, escolher ser alegre é um caminho para que todos esses outros sentimentos, eles possam fluir, eles possam acontecer, eles possam estar presentes na sua vida, mas que eles não tomem conta de você. E para isso, esse movimento que a gente deseja de verdade que vocês façam para 2026, que seja um ano, né, Márcia, onde a alegria possa superar todos os desafios, porque eles vão continuar acontecendo, né? Exatamente. É impossível uma vida sem problemas, sem desafios, sem momentos de tristeza, sem momentos desafiadores, mas a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso desejo de que coisas boas aconteçam ou voltem a acontecer é que precisam transmutar todos esses desafios aí que a gente vai enfrentar com certeza em 2026, mas que a gente vai ser muito capaz de mudar. Meu amor, muito obrigada por toda a sua luz, por todos os seus ensinamentos, por todas as escolhas que você fez de trazer alegria pra gente, para que esse ano de 2026 seja muito pleno. Diga para todo mundo aonde encontrar você nas suas redes, porque a gente vai encerrar esse podcast com chave de ouro. Vocês me encontram no @instituto_consciência. Olha! Trabalha a ciência do corpo e a ciência do espírito, da alma e da mente. Que maravilha! Então, para começar 2026, nada melhor do que buscar essa integralidade, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. E o que eu desejo para vocês é que esse ano seja esse ano de plenitude, que você consiga trilhar todos os seus desafios que vão acontecer, a gente sabe disso, mas com muita certeza que você é capaz de modificar toda a sua história, toda a sua jornada. Um feliz 2026 para você, para sua família, para todos os seus, e que venha um ano de 365 dias de novas possibilidades. Beijo, minha gente!